Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre advérbio, né? Dentro do estudo de classes de palavras aí, o estudo do advérbio. Lembrando que o estudo de classes de palavras é um estudo de morfologia dentro dos campos, né? Possíveis de atuação aí na análise da língua portuguesa. Estudo de morfologia, não estudo de sintaxe. Nós não estudaremos hoje, portanto, o adjunto adverbial, o advérbio, classificação de palavra, portanto. Ok? Bom, o advérbio tem uma função um tanto quanto similar, né, nem tão similar assim, ao adjetivo. A gente sabe que o adjetivo vai atuar sempre alterando, determinando o sentido de um substantivo. O advérbio também vai funcionar dessa forma, ele vai atuar sobre outra palavra. Mas a diferença é que o adjetivo atua sobre um substantivo. O advérbio não atua sobre um substantivo. O advérbio vai indicar circunstância a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Vamos dar uma olhada como isso acontece. Os atletas jogaram bem. Bem indica uma circunstância de modo. É a maneira como os atletas jogaram, ok? Os atletas jogaram de que forma? Os atletas jogaram bem. Nesse caso, o advérbio é um advérbio de modo que indica a maneira como eles jogaram. Ele está, portanto, atuando sobre um verbo. Jogaram. Os atletas jogaram muito bem. Vejam que aqui nós já temos dois advérbios, né? O bem, que atua sobre o jogaram. Jogaram como? Bem. E o muito, que indica o quão bem eles jogaram, a intensidade, portanto, né? Esse advérbio, muito, atua sobre outro advérbio. Vejam que o advérbio bem faz referência ao verbo jogaram. O advérbio muito faz referência a outro advérbio, o bem. Já no terceiro exemplo, os atletas são muito aplicados. Nesse caso aqui, nós temos aplicado, né, que seria um adjetivo, tendo uma função sintática aqui de predicativo do sujeito, os atletas são aplicados, né? E nós temos um advérbio também de intensidade. Os atletas são aplicados, predicativo do sujeito. Quão aplicados eles são? Eles são muito aplicados. Mais um advérbio de intensidade que age, nesse caso aqui, sobre um adjetivo, com função de predicativo, né? Aqui, o nosso advérbio de intensidade muito agiu sobre outro advérbio, o bem. Aqui ele age sobre um adjetivo, ok? Aplicados. Então, qual a definição de advérbio que nós temos, pessoal? Palavra invariável, isso é muito importante. O que significa dizer que uma palavra é invariável? Ela não vai apresentar flexão de masculino e feminino. Ela não vai apresentar flexão de número, né? De singular e de plural. Portanto, não tem flexão nem de gênero, masculino e feminino, nem de número singular e plural. Que indica circunstância. Pode ser uma circunstância de tempo, pode ser circunstância de lugar, modo, intensidade, etc. Nós veremos outras possibilidades. A quem? A um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Vejam que no caso da circunstância sendo aplicada a um advérbio ou a um adjetivo, essa circunstância vai ser sempre uma circunstância de intensidade. Já sendo, né, a um verbo, vai ser de lugar, modo, intensidade, enfim, outras possibilidades aí. Ok? Então, palavra invariável que indica circunstância a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio. Certo? Outro advérbio, né? Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que traz um erro bastante comum, um erro não, né? Um desvio à norma culta, bastante comum na linguagem popular coloquial do nosso dia a dia aí. A nadadora ficou meio cansada após a competição. É comum, quando nós fazemos referência ao nome feminino, aparecer o uso do meia, em vez de meio. A nadadora ficou meia cansada, ou ver uma mulher falando, né? Hoje eu tô meia estranha, tô meia diferente. Não podemos, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, usar o meia nessa circunstância. Por quê? Porque o advérbio é palavra invariável. E nesse caso, como eu sei que meio é um advérbio? A nadadora ficou meio cansada. Meio está agindo sobre cansada, ok? A nadadora ficou cansada, predicativo do sujeito. Quão cansada ela ficou? Meio cansada é um advérbio de intensidade, mais ou menos cansada. Meio cansada indica circunstância a um adjetivo, não a um substantivo. Se fosse um substantivo, seria um adjetivo meio. Como meio indica circunstância a um adjetivo, é um advérbio, ok? Sendo um advérbio, como a gente acabou de ver ali atrás, ele vai ser palavra invariável, portanto,
a narradora ficou meio, não meia, cansada. Aqui embaixo, ó, Amanda pediu meia folha à colega Marcela. Então aqui eu posso usar o meia? Sim. Por que aqui eu posso usar o meia? Porque esse meia não é advérbio de intensidade. Esse meia é adjetivo. Como eu sei que esse meia é adjetivo? Porque ele age sobre um substantivo. Aqui eu tenho cansada. Adjetivo. A palavra que age sobre um adjetivo vai ser o advérbio. Aqui eu tenho folha. Folha é um substantivo. A palavra que age sobre um substantivo é um adjetivo. E o adjetivo, nós sabemos, é a palavra variável, que vai sempre concordar em gênero e em número com o seu substantivo. Então, meio cansada, sempre meio não vai variar. Meia folha, meia banana, meio copo d'água, adjetivo que indica metade, não mais ou menos. Nesse caso, portanto, pode variar aí, né, sendo um adjetivo. Deve, aliás, variar, não pode. Certo? Bom, classificação do advérbio. Gente, vamos dar uma olhada aqui nas possibilidades de classificação de acordo com as circunstâncias que os advérbios expressam. Nós temos, né, os advérbios de modo. Bem, mal, livremente, normalmente, apressadamente, enfim, etc. Bem e mal vale a pena ressaltar esse uso do mal aqui, né? Muitos confundem o mal com L e o mal com U. O mal com U é adjetivo. O mal com L é advérbio. O que se costuma usar, né, como dica para não ter confusão, substitua pelo antônimo, né? Por bem ou por bom. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, ele canta mal. Vai ser com L ou com U? Com L, porque se eu substituísse pelo antônimo, seria ele canta bem, ok? Agora eu digo, ele é um homem mau, vai ser por U, né? Vai ser com U porque ele é um adjetivo. O antônimo seria, ele é um homem bom. Cara, o que seria o bom, né? Um adjetivo, não um advérbio. Atenção aos advérbios de modo terminados em mente, né? Livremente, normalmente, apressadamente, usualmente, enfim, ele caminha livremente. Normalmente eu vou para o meu trabalho a pé, caminhei apressadamente, enfim. Os advérbios de modo terminados em mente, eles devem, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, eles devem ser formados a partir de adjetivos. Por exemplo, livremente é um advérbio de modo, né, formado por sufixação com o sufixo mente, a partir do adjetivo livre. Normalmente, a partir do adjetivo normal. Apressadamente, a partir do adjetivo apressado. Em razão disso, né, prega aí a norma culta da língua portuguesa um uso de uma palavra que está recorrentemente nos jornais, está presente na literatura, está no nosso dia a dia, que é a palavra primeiramente, né? De acordo com a norma culta da língua portuguesa, a palavra primeiramente é um desvio à norma culta. Por quê? Porque é um advérbio de modo formado a partir de um numeral, não de um adjetivo, né? E aí isso dá pano para manga, os puristas vão defender, não, tem que ser assim, porque não pode usar. Mas enfim, não é a normatização que faz o idioma, né? O que faz o idioma é o uso, e a palavra primeiramente, apesar de ser um desvio à norma culta por sua formação, é uma palavra aí recorrente no nosso dia a dia, enfim, né? Intensidade, pessoal. Muito, pouco, tão, demasiado, bem, menos, certo? Professor, você acabou de dizer ali em cima que o bem era de modo e que ele aparece como intensidade? Depende, né? O uso que eu faço. Eu digo ele canta bem, é de modo. Agora eu digo assim, eu estou bem cansado, é de intensidade. Eu estou bastante cansado, certo? Gente, o menos, por favor, muita atenção a ele. Outro erro bastante recorrente é o surgimento, né, da forma menos. Aparece às vezes, né, em situações de língua falada, situações comunicativas aí da coloquialidade, mas é um desvio à norma culta, ok? Sempre menos. Lugar, pessoal, indicação de lugar. Cá, lá, acolá, aqui, ali, atrás, onde, diante, além, etc. Enfim, para a gente encontrar essas circunstâncias do advérbio, para saber se ele é de modo, de intensidade, de lugar, ou dos outros que nós vamos ver mais para frente ali, no próximo slide, a gente tem que prestar atenção no tipo de pergunta que faz para o verbo, né? Ou para o adjetivo ou para o advérbio que ele está aplicando sua circunstância. A gente pergunta onde, vai ser de lugar. A gente pergunta o quão, intensidade. A gente pergunta como, advérbio de modo, certo?
Negação, o advérbio de negação vai ser o advérbio não, certo? Eu não fiz a tarefa, a lição de casa. Não fiz, estou negando, portanto, o meu verbo fazer, certo? De tempo, pergunto quando ao meu verbo, né? Sempre, nunca, amanhã, ontem, jamais, raramente, imediatamente, diariamente, etc. Advérbios de afirmação, que vai ser o contrário do advérbio de negação, certo? Sim, certamente, deveras. Deveras não é tão utilizado assim, né, na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem popular, mas a literatura aparece bastante. O Machado de Assis mesmo adora usar o advérbio deveras. Realmente, efetivamente, e enfim, outros tantos. Dúvida. Provavelmente, talvez, quiçá, porventura. Professor, porventura escreve assim junto mesmo, foi uma desatenção e erro de digitação? Não. Porventura escreve mesmo junto, sem a separação. É só uma palavra, ok? Advérbios interrogativos. Por quê, onde, aonde, quando, como, nas interrogações diretas ou indiretas. Professor, você acabou de mostrar o advérbio onde ali como advérbio de lugar e agora ele vira advérbio interrogativo? Sim. Se ele estivesse sendo utilizado num questionamento, né, numa interrogação direta, que é aquela com um ponto de interrogação, ou indireta, ele vai ser um advérbio interrogativo. Outra dúvida que costuma surgir bastante entre os usuários da nossa inculta e bela língua portuguesa é o uso do onde ou aonde, e aqui a gente fala de novo do purismo linguístico, né? Por quê? Na literatura, nos usos do nosso idioma, muitos dos autores aí usam indiscriminadamente o onde e o aonde. Mas o que prega a gramática? O que prega a gramática normativa, né? Que o aonde eu devo utilizar quando eu tiver a ideia de movimento, porque esse a funciona como ele é uma preposição, ok? Então eu pergunto, por exemplo, aonde você vai? Porque quem vai, vai a algum lugar. Mas se eu pergunto onde você mora, porque o verbo morar não pede a preposição. Eu pergunto onde você trabalha. Professor, trabalho da ideia de movimento. Não pensa assim. Trabalho não pede a preposição. Quem trabalha, trabalha. Não é um verbo intransitivo. Onde você trabalha? Ou sem a preposição. Agora do verbo ir, aonde você vai. Tem a musiquinha lá do Restart, né? Eu vou te esperar aonde quer que eu vá, te levo comigo. O rapazinho do Restart sabe usar bem o aonde, ele tá certo. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Bom, locuções adverbiais. Sempre que a gente falar em língua portuguesa, pessoal, em locução, a gente vai estar falando de mais de uma palavra formando, né, uma mesma expressão. Expressões iniciadas por preposição, portanto, que apresentam a mesma função dos advérbios. Que função tem os advérbios? Indicar circunstância a um verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Por exemplo, atacaram às cegas, assaltando de súbito o grupo. Atacaram como? É a pergunta que eu faço. Às cegas. Nesse caso, eu tenho uma locução adverbial, formada aqui pela preposição a, mais o artigo definido feminino, as, por isso que eu tenho ali, né, o acento grave, indicador da crase, assaltando de súbito o grupo. Mais uma vez a preposição, formando a locução adverbial. Nesses dois casos, né, nós temos duas aqui, locuções adverbiais de modo. Atacaram como? Às cegas. Assaltando como? De súbito. Nesse caso, a gente poderia até substituir por outros advérbios, né? Atacaram às cegas, cegamente poderia ser, né? Assaltando subitamente o grupo, certo? Novas opções serão enviadas em breve. Novas opções serão enviadas quando? Em breve, locução adverbial formada ali, né? Iniciada pela preposição em, nesse caso, de tempo, né? Serão enviadas quando as novas opções? Em breve elas serão enviadas. Sem dúvida, essa é a resposta. Sem dúvida, locução adverbial de afirmação, ok? Sem dúvida, né, indubitavelmente, essa é a resposta. Como soube? Questionei como soube. Vejam aqui, né, nós tínhamos falado aqui anteriormente dos pronomes, dos advérbios interrogativos, perdão. Os advérbios interrogativos nas interrogações diretas ou indiretas, né, como aqui, por exemplo. Está aqui o exemplo, ó, como soube. Aqui na direta. Questionei como soube. Aqui na indireta.
Ok? Graus do advérbio, gente, olha só. O advérbio, né, alguns advérbios de modo, que fique bem claro, não são todos aí, de modo, de tempo, lugar e intensidade, alguns deles podem sofrer flexão de grau. Quais são as flexões de grau? Comparativo, aumentativo, diminutivo, né, que a gente costuma falar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O superlativo absoluto. O superlativo, o que é? É o aumentativo, o grau máximo, certo? Nós temos o superlativo absoluto analítico e o superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto analítico, como todas as formas, né, as locuções da língua portuguesa analíticas, vai ser uma expressão formada por mais de uma palavra, ok? Então, o analítico, ele falava como? Muito rapidamente. Uso duas palavras. Ele falava muito rapidamente, certo? Não é simplesmente rapidamente, né? Muito rapidamente. Já o analítico sintético, né, a ideia de síntese, condensação, falava rapidissimamente. Rapidissimamente é um advérbio, né, no seu superlativo absoluto sintético, ok? Comparativo, nós temos três possibilidades do comparativo, né? Pensando nas flexões de grau aí que o advérbio pode sofrer. Nós temos o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. De igualdade, como o nome indica, né, vai equiparar. Ele era tão bobo quanto o irmão. Tão bobo quanto o irmão. Professor, tá faltando o verbo aí, né? Na verdade, o verbo aqui ele fica elíptico, né? Seria, ele era tão bobo quanto o irmão era, né? Também era bobo. O verbo aparece aqui e depois ele é suprimido. O nome dessa figura de linguagem é zeugma, certo? Quando um termo aparece na oração, no período, e depois ele é suprimido no período, na oração seguinte. Comparativo de superioridade. Professor, vai ser sempre tão quanto? Pode ser tanto quanto, tal qual, enfim, né? De superioridade, a cidade ficava mais perto que ou do que pensamos. A cidade ficava mais perto do que pensamos que ela ficava. No caso de superioridade, né? Inferioridade, menos. A garota era menos submissa que ou do que sua mãe. Vejam que aqui, né, mais perto do que, e aqui, menos submissa. Comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, certo? Observações, gente, contra o uso aí de alguns advérbios que vale a pena a gente colocar aqui. Vamos dar uma olhada. Na linguagem coloquial, usa-se o diminutivo com valor de intensidade. Na linguagem coloquial, informal, popular, né? Usa-se o diminutivo com valor de intensidade. Dá uma olhada nesses exemplos. Quando eu digo ele saiu agorinha, o que eu estou querendo dizer? Que ele saiu faz pouco tempo, pouquíssimo tempo, bem agora mesmo. Saiu agorinha. Professor, é um desvio à norma culta, é isso? Sendo o advérbio palavra que não vai apresentar flexão, seria, né? Mas no uso aqui, coloquial, a gente considera, tá? Fala baixinho. O que significa falar baixinho? Fala bem baixo, muito baixo. Anda devagarinho. O que seria anda devagarinho? Anda bem devagar, muito devagar, ok? Ainda é frequente o emprego do adjetivo com valor de advérbio. E aí nós temos, pensando nos processos de formação de palavra, há o processo, né, de derivação imprópria. O que seria essa derivação imprópria? Quando uma palavra vai atuar, né, numa classe diferente da sua classe habitual, certo? Por exemplo, um substantivo comum se torna um substantivo próprio. Eu falo o senhor Oliveira. Oliveira é um substantivo comum, é o nome de uma árvore, né, de uma planta. Mas eu tenho pessoas que se chamam, eu posso ter uma pessoa que se chama Oliveira, então vai ser o senhor Oliveira. Substantivo próprio, um substantivo comum, perdão, sendo empregado como substantivo próprio. Aqui a gente está falando de adjetivo sendo utilizado como advérbio. Por exemplo, comprou barato. Barato costuma ser utilizado como adjetivo, né? Barato. Caro também costuma ser utilizado como adjetivo. No entanto, nesses dois casos, ele comprou barato e vendeu caro. Tanto barato quanto caro funcionam como advérbios. Por quê? Agem sobre um verbo. Comprou como? Barato. E vendeu como? Vendeu caro. Ok? Professor, mas é adjetivo ou é advérbio? Nesse uso, é advérbio, tá? Através do processo de derivação imprópria.
Tudo bem então, pessoal? Ficamos por aqui com os nossos estudos de advérbios aí. Bons estudos para vocês. Até mais.